Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre as obras de misericórdia. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Simone Bernardi. E eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, mantendo a tradição, volta e meia temos convidados italianos. Não é isso, Alexandre? Lógico. Não que essa voz seja nova numa conversa. Nós, com muita alegria, acolhemos hoje o padre Simone Bernardi, que ajuda a cuidar do Arsenal da Esperança. A gente vai pedir para você se apresentar logo depois do jogo, mas que bom tê-lo aqui, padre Simone. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço pela acolhida, uma honra estar aqui numa conversa. Olha aí, e o padre Simone volta e meia manda feedback, viu, Alexandre? É que eu não passo para você, mas ele tá escuta, viu? Você tá fazendo isso errado, Pedro Luiz, tem que passar os feedbacks. Esses dias ele falou que uma região da Itália, qual que era, padre Simone? Estava ansiosa pelo podcast de Dante. O Foca falou pra ele antes de todo mundo, hein? Sim, a Toscana estava ansiosa para ouvir o episódio sobre o Dante. Olha aí, hein? Internacional aí, esse podcast, hein? Com certeza. Ai, que bom tê-lo aqui, padre Simone, que bacana. E a gente vai falar de um tema que eu acho que ajuda a elucidar bastante para nós que somos católicos, o porquê, ou as motivações do porquê e do como fazemos aquelas chamadas obras de misericórdia. Mas tudo isso a gente vai falar depois do jogo, porque se uma pessoa se sujeita a estar conosco, já arriscando-se aí a afundar sua reputação, significa que ela precisa passar, lógico, pela vergonha de estar numa conversa. Isso hoje é por conta do Alexandre, né, Alexandre? O jogo acaba sendo nosso batismo de fogo. Vamos lá. Para você ser iniciado numa conversa, ainda que o Simone já tenha participado outras vezes, inclusive já abriu as portas do Arsenal para nós, nunca teve essa conversa aqui, nós três, assim, né? Essa zeração de reputação. Esse acaba sendo, de fato, o batismo do fogo, é verdade. Então, Simone, eu preparei um por amor, por obrigação e nem pagando. Você já sabe como é que a banda toca. Ok. E é temático. E, lógico, eu trouxe aqui as obras de misericórdia corporais pra gente poder ver como vocês se saem. E são, na primeira rodada, 3 alternativas, né? Digamos, 1/2 e as outras, a 3 e a 4, as obras de misericórdia, vocês vão ver com situações levadas ao extremo. Então vamos lá. Por obrigação, por amor ou nem pagando, vocês preferem: para dar de comer a quem tem fome, por 1 ano, trabalhar como estivador no Porto de Santos, descarregando mantimentos de uma ajuda humanitária. B, para vestir os nus, fazer um curso de moda de uma ONG que ensina a fazer roupas estilosas de material reciclável por 4 anos. Opa. É um curso extenso, aí é praticamente uma graduação. No curso de moda. Num curso de moda, de uma ONG, para fazer roupa reciclável e estilosa. Beleza. E C, para dar pousada aos peregrinos, vocês receberam um convite de nada mais, nada menos que Jair Messias Bolsonaro, que falou para vocês assim: você vai vir aqui na minha casa, tá ok? E vai passar 1 ano aqui comigo, pra eu poder te ajudar aí a dar pousada aos peregrinos, aos que andam sem casa por aí, tá ok? Caramba, Alexandre. Tá difícil, Pedro? Tá difícil. Quer que eu comece? Quer já entrar na fogueira? É o Simone primeiro. Sou eu que tenho que começar, né? Sim. Bom, vamos lá, vamos ver. Tá difícil mesmo. Então, eu acho que por amor, eu iria dar de comer por 1 ano e trabalhando, não é? No Porto de Santos, correto? Sim, isso. De estivador, né? Então, talvez porque seja um pouco
o que a gente faz aqui, não é? No dia a dia do Arsenal da Esperança, o que motivou um pouco o começo desta história, enfim, por amor, lutar contra a fome no mundo, não é? Então me coloco nessa, por amor. Aí já tô me embaralhando com as outras aqui, né? Vamos lá, por obrigação, eu acho que vou dar pousada ao Jair Messias Bolsonaro, porque tem que acolher todo mundo, não é? Tá certo. Não, mas é você na casa dele. Ah, eu na casa dele? Ah, eu E na ele casa vai dele. acolher. Ele Então- vai te acolher por 1 ano pra poder depois ajudar. Ah, então vai ser uma... por obrigação, é? Talvez então esta passe não nem pagando, sabe? Mas seria um belo desafio, seria uma bela obra de misericórdia espiritual, né? Sim. E aí, por obrigação, acaba sendo vestir, não é? O vestir os nus, fazer o curso de moda. fazendo um curso, por obrigação. Por obrigação. Acho que não tenho muito talento com isso, mas por obrigação dá pra fazer. Aê, muito bom. Olha, eu não vou muito diferente e vou colocar uns acréscimos. Porque assim, por amor eu também trabalharia como estivador pra matar a fome. Porque ia ser um ganha-ganha. Sim. Porque você vai matar a fome de quem tem fome, que é hoje um dos maiores problemas que a gente tem. Exato. E cara, você já viu um estivador ser magrinho? Eu ia fazer academia, cara. E De graça, tá vendo? Pois é, e ainda ia fazer bem pro meu irmão. Então assim, por amor, amarradão, tranquilo, estivador no Pôr de Santos. Pesado, hein? Pois é, com o ganho. Eu não tô conseguindo correr mais, eu não consigo fazer exercício por conta da pandemia, né? Então ia ser um ganho. Por obrigação evangélica até, eu também faria como o Padre Simone. Eu tentaria converter, quem sabe morando 1 ano com o presidente do Brasil, a gente conseguisse até ter algum sinal de conversão ali, não é? Então tá eu você também foi corajoso aí. Foi mesmo. Então por obrigação evangélica. Né? Olha. Agora, nem pagando, não é um nem pagando, mas é o que sobrou. Eu faria o curso, porque eu acho que eu ia desenhar umas roupas legais e tal. Não que eu seja estilista, mas eu ia saber desenhar e tudo. Agora, Aí 4 tem anos, talento né? também. Então. Tem isso. É um nem pagando, porque foi o que sobrou. É isso. Tá bom, ó, vou fazer a segunda rodada com as outras 3 obras de misericórdia, e essa é mais cascuda. Então eu fiz questão do Simone começar a primeira rodada, porque eu quero que o Pedro comece essa. Vai lá. Então vamos lá. E cara ouvinta, eu peço que vocês ouçam assim com o coração aberto também, porque são situações muita preparação. Aí tá, o bicho pega mesmo agora. Requer, vocês vão entender. Vai. Por amor, por obrigação ou nem pagando, você prefere nunca mais poder conviver com alguém doente de nenhuma maneira. Por exemplo, você tem uma doença grave, então você não pode conviver com ninguém doente. B, nunca mais poder entrar num presídio. E detalhe, alguém que você gosta muito está preso, mas você tem lá um impedimento, né, uma cláusula na cidade que você não pode entrar em presídio. É persona não grata. E C, nunca mais poder ir em velórios. De jeito nenhum, você não pode ir em um velório, nem participar de nada que esteja ligado aí a obra de misericórdia do cuidado com os mortos. Tá. Por amor, por obrigação, nem pagando? Ou... amor, por obrigação, nem pagando. Porque os 3 são recusas, né? Exato, nunca. Nunca. Então, assim, então eu vou engrossar o que a Alexandre tá falando. Pessoal, são situações hipotéticas, hein? Lógico. Das quais tenho certeza que eu, Alexandre e Padre Simone vivemos no passado ou vivemos no presente. Não é? Mas assim, eu não abriria a mão jamais de conviver com alguém doente. Não abriria a mão, assim, então, eu conviveria por amor. Seria o por amor. Porque sempre tem, não é? Eu tenho meu pai idoso, eu tenho então muita gente nem querida. Pagando. Nem pagando, eu não conviveria com gente doente. Eu vou falar assim, você vai adaptando aí. Tá. Eu não abro mão de conviver com gente doente. Isso, nem pagando você nunca deixaria de conviver com gente doente. Exatamente.
A outra é velório, não é? Isso. Bom, como eu, assim, durante muitos anos, eu acho que durante 6 anos, todas as minhas manhãs de Natal foram em cemitérios. As realidades pastorais nas quais eu vivi, quando exerci o ministério, calharam de todo dia 25 de dezembro de manhã eu estar num cemitério. Pasmem, não é? Como hoje eu não exerço o ministério e eu por obrigação de ministério, vamos assim dizer, não preciso ir a velórios, eu só vou no velório hoje por obrigação, não é? Se eu perder alguém querido, alguém próximo e tudo mais. Isso. E eu coloco nem pagando assim, eu já celebrei em presídio, né, e já visitei. Mas hoje, na minha atual configuração, eu não tenho quem visitar. Então eu fico por... Então, né? já foi pagando, já foi por obrigação. Por amor, você vai deixar o quê de fora? Então, vai ficar o por amor ou visitar alguém encarcerado, porque não tenho ninguém encarcerado. Não, mas na situação você tem alguém que você gosta muito. É aí que tá. O Alexandre não deixa barato, não. Não deixa. Então vai ficar essa configuração mesmo, por amor, vai. Embora não seja. Tá bom. Olha... Filha da mãe. Aqui, olha, mesmo depois de ter tido a vantagem do tempo, vão me atrapalhar aqui. Com este nunca, tá complicado. Mas sim. Eu também acho que vou fazer meio que uma hierarquia aí do que não abriria mão, né? Certo. Então, acho que eu também nunca não abriria mão de conviver com alguém doente. Um pouco pelo mesmo raciocínio, não é? Porque sempre tem alguém que precisa, alguém conhecido, alguém que até penso nos acolhidos, nas pessoas voluntárias, amigas, enfim. Sobretudo neste período é praticamente impossível não conhecer alguém que está doente. Então, eu não abriria mão disto. Como é que vamos conjugar? Por amor, não abriria mão, correto? Isso. Nem pagando não abriria mão de estar com os doentes. Acaba sendo nem pagando, né? Isso, é invertido. Aí, depois, acho que, tá difícil, porque eu conheço pessoas que estão no presídio até são pessoas que talvez não gostavam muito, mas que acabaram me ensinando muito. Sim. Apesar de ser pessoas que são esquecidas, não é? É até bom ter colocado esta voz aqui. Acho que vou colocar esta como segunda coisa, né? Obrigação. Então, obrigação. E aí a terceira acaba sendo por amor, né? Que fica por fora. Enfim, fica meio estranho, mas como foi dito no começo, é algo hipotético, não é? Exato, então, exatamente. Vou no por amor nesta terceira opção do velório. Olha, eu vou justificar o por amor. Por amor, hoje a gente não está indo nos velórios para manter os distanciamentos sociais. Claro que não é nunca mais, né? É levado ao extremo, mas por amor a gente está fazendo esse esforço de ver entes queridos, que é uma dor e tanto, né? Mas por amor estamos deixando de visitar doentes, estamos deixando de ir em velórios para poder manter o distanciamento social. Aí obrigado, Alexandre, nos salvou no final. Valeu, Alexandre. Eu dou o veneno e dou o remédio. O antídoto. Muito bem, gente, vamos lá, vamos pro tema. A misericórdia de Deus transforma o coração do homem e faz-lhe experimentar um amor fiel, tornando-o assim, por sua vez, capaz de misericórdia. É um milagre sempre novo que a misericórdia divina possa irradiar-se na vida de cada um de nós, estimulando-nos ao amor do próximo e animando aquilo que a tradição da Igreja chama as obras de misericórdia corporal e espiritual. Estas recordam-nos que a nossa fé se traduz em atos concretos e cotidianos, destinados a ajudar o nosso próximo no corpo e no espírito, e sobre os quais havemos de ser julgados, alimentá-lo, visitá-lo, confortá-lo, educá-lo. Será uma maneira, portanto, de acordar a nossa consciência, falar de obras de misericórdia, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. Realmente, no pobre, a carne de Cristo torna-se de novo visível como corpo martirizado, chagado, flagelado, desnutrido, em fuga,
a fim de ser reconhecido, tocado e assistido cuidadosamente por nós. É o mistério inaudito e escandaloso do prolongamento na história do sofrimento do Cordeiro Inocente, sarça ardente de amor gratuito na presença da qual podemos apenas, como Moisés, tirar as sandálias. E mais ainda, quando o pobre é o irmão ou a irmã em Cristo que sofre por causa da sua fé. Essas palavras são do Papa Francisco e ele as proclamou em 2016, na época da Quaresma, motivando as obras de misericórdia. Pessoal, esse programa hoje, ele surgiu de uma conversa minha com o Padre Simone naquilo que é o fluxo de produção do podcast Buona Giornata. Aliás, se você nos ouve, procure aí o podcast Buona Giornata, produzido pelo Arsenal da Esperança, apresentado pelo Padre Simone. Sai toda segunda-feira às 6 da manhã para você ouvir enquanto toma café e conseguir encarar a vida que às vezes é dura com boas mensagens, não é? E não são mensagens, não é, Padre? Mensagens de motivação, não, são mensagens da realidade, mas testemunhos muito bonitos. Sim, são mensagens que nascem disso, né, do dia a dia, da carne mesmo, né, então é legal ouvir histórias de alguém que está tentando transformar o mundo, então motiva nesse sentido, isso é possível, existe, está acontecendo. Isso é muito bom. E aí, nessas conversas, a gente falou, então, o Padre Simone falou, melhor dizendo, das obras de misericórdia, não é? Da confusão que se há, por exemplo, no Arsenal da Esperança, e você vai perceber um pouco isso nessa conversa, de que ali é só um lugar de obras de misericórdia corporais. E na hora me veio a memória do Papa falando que nós não somos uma ONG, né? Porque tem muita ONG que faz, lógico, não um trabalho igual, mas que também acode quem está em situações de calamidade social, não é? Gente que está na rua, gente que está desabrigada. Então, vamos assim dizer, o Arsenal faz muito mais, mas há uma confusão sobre isso. Mas antes da gente começar a falar das obras de misericórdia, especificamente sobre elas, como é que você chegou no Brasil, Padre Simone? Conta um pouco da tua história. Eu cheguei no Brasil em 2005, né? Mesmo assim, continuo preservando este meu sotaque, não tem como tirar. Não perca. Não vou perder mesmo, acho que não dá. Mas cheguei porque faço parte de uma comunidade que se chama Fraternidade da Esperança, que na Itália, na década de 60, foi fundada por um casal, Ernesto e Maria Olivero, que jovens começaram a sonhar de eliminar a fome no mundo. Então, o sonho mesmo era eliminar, não é? Não reduzir pela metade, ou eliminar a fome no mundo. E aí começaram toda uma caminhada que acabou engajando outros jovens, se formou um grupo, que depois se tornou uma fraternidade, que depois encontrou casa num lugar bem diferente, que era uma fábrica de armas abandonada, mas onde o exército italiano tinha produzido armas para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, então na cidade de Turim era um grande símbolo de morte. Eles começaram a sonhar que aquela poderia ser a base, vamos dizer assim, para dar casa a tantas obras de misericórdia, para começar, não é, com o tema, mas talvez eles nem soubessem bem o que era isso, mas começaram a fazer daquele lugar um lugar que se tornou acolhida para tantas pessoas. Eles foram aprendendo, não é, um pouco as obras de misericórdia para tentar responder aos problemas que batiam na porta. E eu acabei conhecendo este grupo na década de 90, eu era, assim, um jovem, né? E acabei vendo naquelas pessoas que me inspiravam confiança, me pareciam verdadeiras, faziam o que estavam dizendo, pelo menos tentavam. E aí me aproximei, me apaixonei pelo carisma deste grupo e a caminhada foi longa, mas é lá que eu disse sim a Deus. E aí, como consagrado, depois a caminhada me levou a ser missionário também. E em 2005 me pediram para mudar para o Brasil, para São Paulo. Não sabia nada sobre São Paulo, mas enfim. Eu sabia que já existia um Arsenal da Esperança, porque outros missionários, não é, da fraternidade já tinham começado aqui em 96 esta nova aventura no Brasil, que se tornou uma casa depois muito grande, que todo dia acolhe pessoas em situação de rua. A minha história
história é uma história de um pequeno sim atrás do outro, acho. Porque eu nunca teria imaginado de vir ao Brasil e de fato não fui eu que escolhi. Não é que decidi de ir ao Brasil. Eu acabei dando a minha disponibilidade para fazer o que precisava lá no Arsenal de Turim. Morei lá há quase 5 anos, né? E depois, certa altura, um dia, me lembro, e termino um pouco essa história, mas que eu cuidava um pouco da revista da nossa comunidade lá na Itália e tinha conseguido marcar uma reunião com o nosso fundador. Não foi fácil, chego lá e tinha um monte de perguntas anotadas, não é, no papel, e pensei, agora vou falar tudo e vamos resolver. E não deu bola mínima para eu, assim, falar sobre aquilo, e assim, a queima-roupa me falou, mas se eu te pedir para ir ao Brasil, o que você me fala? Nossa. Eu falei, sim, porque eu confiava, não é, na pessoa que estava me pedindo isso, já era uma caminhada longa, e disse sim, e praticamente pouco tempo depois estava em São Paulo, sem falar uma palavra de português, mas já amparado, não é, por quem estava aqui, já tinha desbravado, etc. E comecei a minha caminhada aqui no Brasil. E continuamos, dia após dia, a tentar renovar este sim, não é? E aqui estou, já faz quase 16 anos. Vivendo das obras de misericórdia. Vivendo... Ou para as obras, né? Melhor dizendo, né? Sim. Deixa eu fazer um comentário aleatório sobre o sotaque. Onde você tá ali, Simone, no entroncamento da Moca com o Brás, esse seu sotaque quase não se nota. Ora meu, é verdade. Isso mesmo. Bom, lógico, o Arsenal da Esperança é uma casa que acolhe, o Padre Simone já falou isso, procura lá o Programa 100, há uma boa participação lá do Padre Simone falando do Arsenal da Esperança, o Programa 100 foi gravado lá, não é? E é uma casa que acolhe, e melhor dizendo, mais do que vivendo das obras de misericórdia, a gente pode dizer que o Arsenal vive para as obras de misericórdia, né? Que daquilo que são para os católicos são 14, 7 corporais e 7 espirituais. E a nossa conversa passava por aí, não é? A gente tem as corporais, que são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos. Até agora eu só falei do Arsenal. Assistir aos enfermos mais uma vez, visitar os presos, que também há esse trabalho, no fim, porque é padre, não é? E sepultar os mortos, não é? Porque volta e meia isso também acontece enquanto padres. Mas há as obras espirituais. E aí o que eu queria fazer, Alexandre, Padre Simone, quem sabe a gente pudesse fazer isso, uma espiritual, uma corporal, e como elas se correlacionam, né? Por exemplo, uma das obras espirituais, não é? Uma das obras de misericórdia espirituais é a de dar bons conselhos, não é? Como isso se dá, por exemplo, no Arsenal da Esperança? Então, acho que acaba sendo... Num primeiro momento, eu diria algo meio que implícito, não é? Um pouco na experiência de quem vive diariamente nesta casa, a gente aprende muito o silêncio. Isso pode parecer estranho, porque moramos numa casa onde, por exemplo, na pandemia, não é? Literalmente fizemos uma quarentena aqui, convivemos com centenas de pessoas, mas o que fala muito são os gestos, não é? Uma pessoa que mora aqui, eu agora sou padre, mas mesmo como missionário, acaba sendo, não sei como dizer, uma figura pública, não é? Você é muito observado, sempre. Então, agora sou padre, por exemplo, a gente celebra aqui na casa, faz a homilia, você se prepara, tenta comunicar, não é? Também de uma forma que seja compreensível para quem está na sua frente, isso é sempre importante, mas depois acaba que no final da missa a pessoa se aproxima e te pergunta, mas o senhor teria, depois de ter feito os parabéns para a homilia, não é? Teria um par de chinelo? Sempre tem, né? Teria uma blusa assim, para sempre tem, é sempre o rito, não é? Que é o primeiro dar parabéns pela homilia e depois, lógico, fazer um pedido, né? Isso sempre acontece em todo canto, viu, padre? Mas isto é claro, sim, acredito que sim. Sempre me faz pensar, não é? Como, na realidade, cada coisa fala e acaba sendo uma maneira de aconselhar, não sei se posso dizer assim, ou passar um estilo de vida também, não é? Sim. Eu procuro, por exemplo, é uma bobagem, mas eu percebo, não é, que tenho 2 blusas, e revejo as 2, porque eu reconheço muitas pessoas que andam por aqui pela cor da camiseta que ele tem, porque tem somente aquela, não é? Então, eu acabo me questionando muito, às vezes sem refletir, mas depois eu percebo que eu também
uso aquela blusa uma semana e aquela outra que é da outra cor na semana seguinte. Porque eu me lembro uma vez um senhor, não é? Um senhor já de uma certa idade que estava na casa, me aproximou e falou: mas eu percebi, não é? Que o senhor está com aquela roupa quase tendo misericórdia de mim, não é? Eu achei precioso aquilo, porque falei: olha, muitos chegam aqui às vezes pensando no padre, porque você tem um poder, não adianta. Sim. Mesmo fazendo caridade, você acaba administrando um poder. Ou aos olhos destas pessoas que às vezes chegam aqui desesperada, você tem um poder enorme com relação à vida deles. Então, já você não passar uma mensagem de opulência, não sei, de riqueza, ou não digo de dignidade. De distanciar, de uma vida distante daquela, né? Exato. Assim, ser alguém fora daquela esfera seria estranho. Eu vejo muito isso, sabe? Quem trabalha com caridade e tá imerso nesse mundo, geralmente se constrange, se sente muito diferente daquele que estende a mão. Sim, sim. Isso acaba sendo uma forma de aconselhar, não é? No sentido de dizer estamos juntos, e não é algo que você tem que dizer, porque às vezes quando você fala parece meio retórico, não é? Sim. Porque depois eu nunca passei por aquela situação, então é difícil dizer estamos no mesmo barco. Mas estamos juntos no sentido de não precisa, não é, daquelas coisas. Às vezes a pessoa chega aqui e você pergunta, mas o que você... a pessoa sonha aquilo que vê na televisão, sonha se tornar alguém na vida como a sociedade comunica. Não necessariamente aí está a felicidade, não é? Você dá este conselho, às vezes não tanto com palavras, mas com uma maneira de se portar, de se vestir, de estar, não é, na casa. Não sei. A vida se torna um conselho, não é? A vida se torna um conselho. Acho que o dia a dia te permite fazer isto. E quando você tem que dar um conselho mais explícito, aquilo acaba tendo, não sei se é a palavra correta, mas uma autoridade maior. Porque eles estão te vendo, não é? Então você vai falar uma coisa, um conselho, mas ao mesmo tempo você está tentando viver aquilo, não é? Não é uma coisa extemporânea, isso que dialoga. Até porque o conselho ele tem mais força se quem dá o conselho tem credibilidade, né? E aí ver essa credibilidade na figura de um padre que se preocupa, não é, em viver a frugalidade, em viver justamente a realidade na qual eles estão, né? Até de partilhar a mesma casa, né? Olha, o padre mora aqui onde nós também moramos. Isso faz com que o conselho dê credibilidade. Isso acontece com Jesus, não é? A força da mensagem de Jesus está justamente no fato de que ele se encarna e se faz homem. Sim. E é a partir daí que ele consegue fazer o ensinamento. Vamos continuar nos espirituais. Eu acho que vale muito mais a pena, porque os corporais a gente já sabe que o Arsenal faz. Procure aí no link, não é? A página do Arsenal da Esperança. Mas ensinar os ignorantes, não é? Ou seja, ensinar alguém que está na ignorância, que está no erro, não é? Isso se dá também, lógico, aí há uma série de formações também. Você tem curso você promove intelectualmente alguém aí com bibliotecas, com outras coisas, mas como se dá essa obra espiritual no concreto aí do dia a dia? Talvez através de uma coisa que pode parecer pouco misericordiosa, não é? Não sei se eu vou conseguir me explicar. Às vezes se acha que para acolher uma pessoa que já está em dificuldade, não tem que falar muitos nãos, não tem que dar muitas regras, não é? Porque a pessoa já está sofrida e você não pode barrar tantas coisas, não é? Acho que ensinar que na vida, por exemplo, precisa de limites também, e que aquilo te ajuda, não é, a te encontrar, por exemplo. O Arsenal é uma casa que
de certa forma te coloca um pouco na frente de um espelho, não sei como dizer. É uma casa onde você entra, encontra, não é? Comida, água, enfim, a possibilidade de se vestir, tudo aquilo que um pouco foi dito. Mas a pessoa encontra também a possibilidade de atacar, às vezes, um problema que ela tem e nunca ninguém tinha posto ele de verdade na frente daquela situação. Me refiro, por exemplo, a uma dependência, não é? Essas são um pouco as primeiras coisas, porque a pessoa pode até encontrar aqui um curso de alfabetização, um curso para se profissionalizar, mas ela primeiro tem que resolver outros problemas, outras situações que acabam lhe tirando a tranquilidade, a estabilidade para ir em frente, não é? Neste percurso, que se você perguntar para ele, o que você quer? Eu quero trabalhar. Mas às vezes aquele não seja o primeiro problema a ser resolvido. Então, ensinar um pouco nesse sentido a se conhecer, a enfrentar um pouco, não é? Aqueles pequenos grandes monstros que a pessoa carrega e talvez fugiu até agora, e talvez aqui encontre a possibilidade de não fugir, mas de encarar. Este é um ensinamento que é dado, de novo, através das regras da casa, parece feio dito assim, mas através de uma presença, não é? Alguém que te ajuda a entender um pouco que se eu chego, não é, alcoolizado, por exemplo, para quem está te acolhendo não é indiferente, não é tanto faz. Está alcoolizado, não está alcoolizado, você precisa dormir, entra, mas a casa te ensina também a avaliar um pouco essa situação. Será que é um problema? Será que pode ser pode ser resolvido? Alguém pode te ajudar? Ô Simone, essa coisa do ensinar os ignorantes, sim, eu acho que tem um quê? A pessoa precisa estar desperta, né? Você é ignorante na medida de que reconhece a sua ignorância, né? Sim. Enquanto você ainda não reconheceu, você sequer pode dizer assim, então me ensina a fazer diferente, né? Então, tem aí uma passagem sutil da segunda para a terceira, porque na terceira obra de misericórdia espiritual, que é corrigir os que erram, você às vezes vai ter que corrigir ainda com a pessoa entorpecida, com a pessoa ainda sem uma clareza total do que é o certo. Mas esse passo de lucidez, quando a pessoa fala assim, poxa, eu sei que não é o certo e eu quero fazer o certo, então preciso que alguém me diga qual é o certo a ser feito. É bonito também, né? Porque a gente consegue perceber essa progressão de perceber, opa, essa pessoa deu um passo agora. É um pouco, sim, exato, abrir os olhos, não é? Sobre si mesmo e sobre possibilidades que você tem e não imaginaria mais, né, de ter essas possibilidades. É interessante porque acabam fazendo isto para não dizer sempre que tem alguém que acolhe, alguém que é acolhido. Os próprios acolhidos acabam se ajudando através destas obras. Eu me lembro de isso acontece, não é raro, não é? Nós temos os alojamentos, que claro, não é a situação ideal, mas você acaba tendo um vizinho de cama, não é? Claro. Que dorme no beliche ao lado. E você talvez entrou na casa no mesmo dia, aquilo acaba sendo uma caminhada que você faz junto a uma outra pessoa. Eu às vezes contemplo um pouco os rostos, não é, das pessoas que chegam aqui no primeiro dia. Hoje de manhã tinha um rapaz muito jovem, tinha um par de óculos que dava para perceber que ele precisava, não é, de um óculo um pouquinho melhor. Ele acabou perdendo o resto do grupo que foi pro refeitório e eu vi esta cena, não é? Mas depois eu vi também um outro que estava no mesmo grupo daqueles que entraram hoje, que percebeu e se destacou, não é? Foi atrás e recuperou este rapaz e o levou de novo para o itinerário certo que ele tinha que fazer na casa. Eles acabam se ajudando também, às vezes percebendo que se um está conseguindo e se abriu para uma caminhada, não é, de recuperação ou sei lá, de aprender algo novo, e outro acaba pensando, puxa vida, mas se ele está fazendo, por que eu não posso? Então, é uma ajuda também recíproca que as próprias pessoas acolhidas acabam se dando, e são obras de misericórdia que eles fazem também um para com o outro. Não é só uma entidade que faz as obras de misericórdia para com eles, não é? Não eles se inspiram. Disso.
eles se inspiram a fazer um pelo outro. Exato. Isso acontece bastante, de um despertar o outro. E onde você atinge alguém com uma obra de misericórdia, acaba fazendo bem, aquela pessoa reage, não é? Se abre, aquele acaba sendo, como é que eu posso dizer, algo que contamina positivamente, talvez o alojamento dele, o espaço onde ele fica mais, não é? Os outros. Isso é muito importante, porque nós somos muito poucos, não é? Na casa. Vamos dizer que a gente tenta dar o tom, não é? A casa é uma porta aberta para a misericórdia, mas o desafio é sempre contagiar todo mundo para que isto prolifere, não é? Acaba sendo um estilo que atinge as pessoas. Talvez seja o que eles de fato levam embora depois. Sentir a misericórdia é algo que eu acredito deixou uma marca tão forte que mesmo quem sai porque, sei lá, não sai bem, sai de novo, cai na droga, aquela marca da misericórdia fica. Um momento ou outro vai se despertar de novo, não é? Não há dúvidas disso. Vamos parar um pouquinho. Eu vou tocar uma música do Arsenal. Eu queria eu vou tocar uma das músicas que toca lá, agora com letra, Padre Simone, lá do do Buona Giornata, e a gente já volta. Tá bom. Un seme esplode in terra e diventa frutto. La pioggia scende di seta e il sole scalda e risplende. L'amore avvolge un bambino che nasce indifeso. Dio ha permesso la morte per dare alla vita un futuro nell'eternità della sua gloria. La vita di tutto il creato esplode nella resurrezione di Cristo, figlio di Dio, figlio dell'uomo, Dio tra noi. La morte ti chiude gli occhi per darti una nuova vita. La morte ti chiude gli occhi per darti una nuova vita. Ora pronto puoi imprigionarci o facciamo condannarci a qualunque violenza, ad ogni pena, ma nessuno può togliere a Dio l'eternità di ogni suo atto d'amore. Nessuno può dimenticare che Lui la morte è vita. La morte ti chiude gli occhi, ti chiude darti una nuova vita. La morte ti chiude gli occhi, ti chiude darti una nuova vita. La morte ti chiude gli occhi, ti chiude darti una nuova vita. La morte ti chiude gli occhi, ti chiude darti una nuova vita. Una nuova vita. Vita E neste episódio nós estamos falando sobre obras de misericórdia. E se tem duas palavras controversas na teologia católica, são essas. Primeiro porque tem gente que fala assim, você se salva pelas obras, não é pelas obras. Isso já cria todo um confronto aí. E misericórdia também é uma palavra que ela se desdobra em tantas outras, né? Compaixão,
compaixão, condoer-se, ternura, enfim. E pra gente entender um pouco mais como isso se torna palpável, como a gente pode viver essas coisas, nós estamos com o Padre Simone do Arsenal da Esperança, nos mostrando como essas coisas, elas caminham juntas, né? Como essas coisas são, de fato, marcas de que você é um cristão que já entendeu um pouquinho do Evangelho, não é isso? É algo que tem que, assim, necessariamente passar pelo Evangelho, porque a gente faz experiência, não é, de que fazer as obras de misericórdia não é uma coisa de super-herói, porque você descobre já que você não é mesmo um super-herói, não é? Verdade. Não é perfeito, não vai dar conta. Então, a gente entende que a gente pode ser um canal destas obras que Deus faz. Eu acho que nós sentimos muito, não é? Como comunidade que habita esta casa, que nós, por primeiro, precisamos de muita misericórdia. Muita misericórdia. E aí, a gente entende que nós não damos conta do recado. É Deus que faz a misericórdia. Ele que é misericórdia. E se a gente se ajudar a não perder esta relação com Ele, a gente consegue ser canal desta misericórdia para quem bate na porta, para quem mora aqui, para quem a gente encontra. É isto. Todos precisamos primeiramente da misericórdia do Senhor. Isso é importante não esquecer. Senão... E vai entrando na dinâmica de Deus, né? Sim. De certa forma, a gente tem também a experiência de que é Ele, não é, que pede para nós que tipo de ação de misericórdia fazer. Eu acho que 95% das coisas que, como comunidade, a gente acabou fazendo são, acredito, obras de misericórdia. Nós nem teríamos pensado, não é? Mas bateram na porta, são problemas que se apresentam e a gente sente que com Deus dá para dar uma resposta de amor. Não sei se consigo me explicar. Eu acho que Alexandre é pai, você acaba inventando tantas coisas por amor, não é? Com certeza. Rapaz, eu aprendi tanta coisa. Tô aprendendo ainda. Mas tantas coisas fazem mais sentido. É por isso, porque você mergulha, não é, nesta vida que Sim. exige uma resposta, e não é uma coisa teórica. Você acaba tendo uma inspiração, mas no sentido mesmo de ser o Espírito Santo que acaba te sugerindo o que fazer, porque você não chega lá com a sua lógica. Porque cada dia é uma novidade, tanto na paternidade quanto aí naquilo que é o trabalho, a missão, o ministério aí dentro do Arsenal também, né? Sim, a gente fala muito de imprevistos aqui. Então, os imprevistos que a gente torna acolhidos, não é? Talvez muitos não saibam, mas a gente, como comunidade, não tinha escolhido, não é o nosso carisma, não é acolher as pessoas, mas aconteceu, não é? De alguém apontar o dedo contra nós enquanto estávamos falando, talvez de uma forma teórica, das obras de misericórdia, e na cara dura perguntar: onde você vai dormir esta noite? Quero saber. Fácil falar de paz, fácil falar de bondade, mas eu quero saber onde você vai dormir. Foi Deus quem provocou, né? Foi Deus que deu um soco, porque aquilo foi muito duro, mas ter, assim, ouvido, não é? Significou depois ter arriscado uma resposta, e arriscar uma resposta significa de novo chamar em causa Deus. Senhor, agora você me colocou nessa, me ajude. Misericórdia, literalmente, misericórdia. A gente mastiga muito esta palavra durante o dia. Porque Padre Simone... Para conseguir seguir e para ajudar, né? Exato. O Padre Lorenzo, seja quem for de nós, como é que eu vou dar conta disso? Você já sabe, acha que você tem um repertório já de experiência, mas não, acaba sendo, claro, uma base importantíssima, mas sempre tem o desafio novo que te coloca numa situação totalmente de desamparo, não é? Então aí a palavra misericórdia recorre muito, não é? Quase como uma oração. Agora, nesse tempo de pandemia, a gente já passando para a questão da consolação, consolar os tristes, que é uma outra obra de misericórdia espiritual,
O quanto você sente desse ânimo das pessoas em meio à Covid? Agora, a turma foi vacinada, com a graça de Deus, não é? Mas o quanto o quanto esse consolar os tristes aumentou? Porque, de fato, quem está sem casa, não está 100% feliz. Isso é fato, não é? Quem não tem, às vezes, o nome, a própria identidade, né? Ser chamado pelo nome. Esses dias eu ouvia novamente uma participação do Padre Simone num dos podcasts que a gente gravou do Lázaro, né? E ele dizia isso. Às vezes chamar alguém pelo nome já dá a ela uma nova realidade. A pessoa esqueceu até dessa dignidade. O quanto consolar os tristes vem fazendo parte aí. Já te tira da desolação, né? Sim, exatamente. Tem isso, sim, sem dúvida. Isto é algo que toca muito, desperta muito, não é? Alguém está se lembrando de mim. Acho que isso vale para qualquer um, né? Mas quando uma pessoa está muito, vamos dizer assim, invisível, se sente invisível, isso é importante. Mas eu diria que neste tempo, mais ainda, é o fato da pessoa se sentir inútil. Acho que isto é que gera maior tristeza, não é? De novo, acho que isso vale para qualquer um. Para uma pessoa idosa, às vezes, não é? Se sentir colocada de lado, mas para uma pessoa jovem que não tem mais nenhuma referência, que está perdido, que em algum momento perdeu tudo que ela tinha, não é? Porque todos tiveram alguém ou alguma coisa. Ver que você não tem perspectivas. Acho que a pandemia amplificou muito isto. Se já estava difícil antes, agora a tristeza vem de perceber que você nem mais um bico, não é? Como eles falam, você encontra. Nem mais aquela perua que parava aqui na esquina de uma forma, diria, desumana, não é? Carregava todo mundo para R$20 trabalhar 14 horas numa obra informal. Mas homem placa, mulher placa, né? Porque então, cada vez mais insalubres, né? É isto. Acho que consolar é dizer que mesmo assim você não é esquecido. Eu acho que é um desafio, não é? A pandemia travou também muita coisa que o Arsenal estava fazendo. É sempre dar a possibilidade para as pessoas de fazer alguma coisa boa. Então, isto vale, não é, para um voluntário que às vezes chega aqui e fala, quero ajudar. Por quê? Porque quer ajudar, porque é uma coisa boa, ele sente que dá vida para alguém, mas isso não vale só para um voluntário, não vale só para a classe média. Ô Simone, sim. Mas eu tava pensando nisso, né, enquanto você falava o quanto a questão do voluntariado acaba passando também por essa busca de sentido, né? Às vezes as pessoas vão pensando, eu vou lá ajudar, mas por dentro tem aquela tristeza que tá corroendo, e como aqueles homens que passam pela casa acabam fazendo uma obra de misericórdia a quem se achega com quem querendo tá indo ajudar. Lá. Olha, isto eu acredito muito nisso. É uma coisa meio, não sei, é raro de ouvir aquilo que você está dizendo, mas é uma bela síntese. Eu vejo muito isso. Olha, eu posso dizer assim, para quem edita o Buona Giornata, né? E volta e meia, o que eu ouço são esses exemplos. Muitos! São gente muito de fora, muito alheia a qualquer realidade católica. Eu quero entender que sim, e pelos depoimentos que eu ouço, sim, mas que vem ali no testemunho um significado de vida, ou seja, o quanto quem está dentro do Arsenal, sejam os padres, sejam quem hoje se vê acolhido lá, são capazes de evangelizar, dar alegria e dar sentido de vida, né? Eu falo também porque eu colocava as molecadas das paróquias em que passei para fazerem retiro lá dentro do Arsenal, no sentido e eu sabia que eles voltariam felizes, mais do que qualquer retiro de final de semana nesses que faz aí em sítio e que dá trabalho para catequista e eram escambau, retiros poucos ortodoxos, né, Pedro? É melhor não contar os detalhes. Poucos, mas que funcionavam, né? Porque hora et labora, trabalhavam, se divertiam e voltavam assim no final do dia como que transformados, né? Sim. Eu sou testemunha desse fenômeno. E basta ouvir os Buona Giornata, a gente vê isso acontecer, né? O que eu, assim, sinto também que esta experiência vale também para quem está no momento sendo acolhido. Às vezes uma coisa que resgata, consola mesmo, é quando a gente, e isso acontece diariamente, né? Pede a ele
eles ajuda. Quer dizer, pedir para a pessoa que está sendo ajudada para ajudar. É uma revolução que não faz barulho, mas que acontece na vida da casa. A gente não conseguiria dar conta deste espaço tão grande sem a ajuda dos próprios acolhidos, não é? Mas não é só uma questão logística, é mesmo ter entendido com o tempo que aquela pessoa que chega aqui está triste porque já está tão machucado, derrotado, alguém que não só lembra do meu nome, mas até me pede ajuda, é algo que coloca de pé. Sim. Porque como faz bem para mim, não é? Ou para um voluntário, como estávamos dizendo, faz bem também para aquela pessoa que neste momento é ajudada, mas não tem que ter só o carimbo daquele que é ajudado, não é? Ou está sendo ajudado. Ele também é talento, é recurso, é possibilidade, não é? Então, ajudando, ele também acaba se levantando e resgatando o que tem de melhor. Dom Luciano falava muito isto. Verdade. Dom Luciano dizia que amar o outro é colocar o outro na condição de amar, é ensinar o outro a amar, é fazer com que ele também ame. É muita riqueza espiritual, né? É muito. É santo, né? É santo. Muito... Só falta botar o selo, porque já é santo. Né? Sim, com certeza. Olha, vamos para uma outra, não é? Que eu fico imaginando como é capaz de perceber isso, ou se há capacidade. Lógico, eu já celebrei o sacramento da reconciliação dentro do Arsenal. Alguém me pediu, não é? Quando eu exerci o ministério. Mas perdoar, não é? Perdoar as injúrias. Há muito isso. Eu lembro de uma vez, o padre Simone falou, olha, esses dias teve uma briga por causa de um celular aqui, não é? Na mesma medida que há a possibilidade de algum desentendimento, se constrói pontes, aí se promove o perdão, o diálogo? Como isso acontece? Então, sobre celulares, daria para escrever não um romance, mas uma série. Policial ainda por cima, assim, cheia de tramas, cheia de mistérios. Tem histórias, viu? Sobre celulares. O cara que acaba dormindo com o celular de lado e os outros que não dormem só para estar assim à espreita para pegar o celular do cara. Aí ninguém dorme, não é? Nossa, de manhã é uma tragédia. Mas infelizmente essa questão do celular sempre gera problemas. Mas em todo canto. Exato. Porque o pessoal daqui tem celular, viu? Quem conhece um pouco mais o Arsenal sabe que tá cheio de tomada a casa justamente para evitar as brigas para carregar os celulares. Que isso acontecia também. Mas sim, a questão do perdão acho que acaba sendo promovida de várias formas, não é? Mas sobretudo com uma presença, diria, que é um pouco a nossa, mas também dos próprios funcionários que acabam casando com o estilo da casa, de uma presença de reconciliação. Quer dizer, você não vai resolver o problema a socos aqui dentro, ou com a violência. Pelo menos tem alguém que eu posso ir lá e falar com aquela pessoa, e aquela pessoa vai me falar alguma coisa que vai nesta direção. Isto para as questões mais práticas, não é? A gente está falando de celulares. Mas é claro que o desafio maior é a pessoa se perdoar, como sempre, não é? Da vida que o levou até aqui, por exemplo. E isto é um pouco a dificuldade daquele se colocar na frente do espelho que eu falava antes, não é? Sim. Mostrar que existe um caminho. E às vezes não estou nem falando de ter feito alguma coisa grave para com o outro ao ponto de ter que, assim, fugir. Mas às vezes o fracasso é algo que a pessoa tem dificuldade a se perdoar. Tem muita gente que de não ter vivido aquilo que sonhava, né? É aquilo que prometeu para os outros também. Às vezes para a esposa, às vezes para os filhos. Muitos não se perdoam o fato de ter abandonado os filhos, não é? E por vergonha, pelo tempo que passa, pelos resultados que não chegam, acabam me afastando. Então, além daquele fracasso, que eu considero um fracasso, tem o fato que eu não estou mais acompanhando a vida dos meus filhos, nem sei mais o que eles estão fazendo, não ligo mais por vergonha, porque não consigo me perdoar este fracasso. Então, continuamente injetar uma confiança, não é, de que
tudo pode se transformar. E aí entra de novo Deus, porque é Ele que transforma, é Ele que valoriza, não é? É Ele que te leva a dizer, a gente escuta muito, não é? Às vezes, comentários, não é? Mas vocês acolhem os vagabundos. Tá bom, então a gente se vai por este lado, nós vamos decidir quem merece e quem não merece, e aí entramos numa lógica que não é do Evangelho. Não é do Evangelho e não é a misericórdia. Sim. Então nós estamos porque aqui aí por uma... precisa lembrar... Sim. A gente precisa lembrar, desde lá do começo, que tudo isso que a gente está falando aqui é motivado por causa do Evangelho. Sim. Toda essa conversa, né? Até a música que tocou no meio, tudo isso é motivado, como diz a irmã Miriam, tudo por causa de um grande amor, né? E por causa do Evangelho, né? Sim. E às vezes os cristãos não conseguem compreender isso, né? E olha, se tem uma coisa que é difícil, é esse auto-amor, esse amar a si a ponto de perdoar a si mesmo. E geralmente, essas pessoas mais rigorosas são as que depois também não conseguem se perdoar, né? Então, assim, eu tive também um momento na minha vida e na vida ministerial de proximidade com pessoas que estão longe da família, longe do convívio social, digamos, mais normal, mas não queria usar essa palavra normal. Uma vida mais cotidiana. Mais cotidiana. E geralmente as pessoas que abandonam esse convívio dos seus faz por um trauma muito grande porque lá atrás já foi muito duro com alguém, já foi muito severo. Sim. Né? Então, com a mesma medida que mediu os outros, foi se medir, e aí chega num ponto de não retorno que vai pra rua, perde as referências de um convívio normal, uso aqui as aspas de novo, porque na verdade o que é o normal, não é mesmo? O que é o normal? Por isso você pode pelo menos tentar, não é? Mostrar que existe uma possibilidade de reverter isto, não é? Você chega e não acredita mais em nada, você vê alguém que, por exemplo, vive o perdão, tenta, não é? Vive um pouco as coisas que estamos dizendo, e aquilo acaba sendo de novo um ensinamento silencioso de que, puxa vida, então ainda tem chance, ainda tem alguém que acredita nessas coisas, ainda numa sociedade tão violenta, tão dura, tem alguém que fala e tenta viver a reconciliação. Isso fala, não é? Você usou a palavra normalidade, mas a gente tenta abrir as portas do arsenal para que entre uma normalidade que para nós pode parecer óbvia, mas aqui a gente convive diariamente com pessoas que vivem uma normalidade muito longe da nossa, muito diferente daquela que você consegue imaginar. Então, veja, um casal que entra aqui, ou um pai, uma mãe, um filho que vem para participar de um evento, até para fazer um voluntariado, até só para comprar no bazar, aquilo é um discurso, aquilo é uma mensagem, aquilo desperta aquela saudade de algo bom, a vontade de se resgatar. Claro, cada um tem o seu próprio tempo, a sua própria reação, mas é uma normalidade que não é pouca coisa não, fala muito forte e acaba dando um conselho implicitamente, acaba despertando algo que às vezes 10 palestras e um colóquio com o assistente social não desperta, não é? Sim. Então, a realidade grita mais, né? Sim, então acho que a reconciliação também neste sentido, não é? Claro, tem o sacramento, a gente celebra aqui, antes da missa ou até depois, num outro momento, tem gente que pede, não é? Para se confessar, mas acaba sendo uma mensagem que permeia um pouco tantas coisas, não é? Da vida da casa, esta do perdão. O sacramento, nesse sentido, é pedagógico, né? Sim. Porque acaba ajudando as pessoas a depois transporem isso para a vida. Então, oferecer o sacramento da reconciliação é importante, não só, né, nessa comunidade específica do Padre Simone, mas em toda a comunidade cristã católica. Por conta disso,
isso, porque você exercitando ali o confessar-se, você acaba se tornando também uma pessoa passível de perdoar com mais maturidade, eu diria. Sim. Perdoa mais quem recebeu mais perdão, né? Pois é. E quem tá consciente de que recebeu. Consciente da misericórdia e se vê necessitado de passar pra frente, vamos assim dizer. Pessoal, um pouco caminhando pro final, não é? Tem aqui um que eu acho que deva ser aí o dia a dia do Padre Simone, que seja o sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Como pastorear sem sofrer juntos, não é? Isso acontece? Como é viver o ministério aí, vendo diretamente as fraquezas e às vezes algumas que você não consegue cuidar, não consegue tratar, algumas feridas que são difíceis de cuidar. Como é isso? É quase que algo pessoal aí, né? Sim. Acho que isto é muito ligado à oração, não é? Pode parecer que não, mas você percebe, já falei um pouco isso, não é? De como tem às vezes um sofrimento tão grande que você sente que você não consegue ajudar aquela pessoa. E tem muito isso também, porque quando se fala em obras de misericórdia, sobretudo nas corporais, talvez seja um pouco isso, não é? Que despertou a conversa inicial, não é? Você acha que dá para fazer tudo para resolver o problema daquela pessoa. E muitas vezes não é assim. Aquela pessoa carrega um sofrimento que é maior do que ela, maior do que você, maior do que a entidade toda, maior do que a comunidade. Então, você reza, você confia. A gente vive uma espiritualidade que chamamos da presença, não é? O que significa? Nós não temos muito, assim, o estilo, por uma questão de vida mesmo, de ficar de joelho muito tempo. Mas a gente caminha bastante. Enquanto caminha, você vê o rosto, não é, das pessoas. Todo dia é um recomeço com relação a esta questão do sofrimento, porque todo dia você vê um sofrimento novo entrando. Enquanto você vê já um pouco o rosto, não é, um certo alívio naqueles que estão na casa há mais tempo. A gente brinca também com a barriga que cresce, não é? Às vezes. Porque a isso comida é boa. Você nunca corre o risco de se achar. Agora, puxa vida, agora resolvemos o problema, tá melhor. Porque todo dia entra aquilo que talvez Jesus quis dizer, não é? Os pobres sempre estarão com vocês. É um grupo novo que não sabe de absolutamente nada de tudo aquilo que você já fez, quem você é, por que você tá aí e precisa daquele chinelo. E você tem, ele não tem. E isso é só o começo, não é? E tem um sofrimento que você... Eu penso, não é? Que no Arsenal eu perdi o gosto de escutar o barulho da chuva, não é? É gostoso. À noite, quando tem a chuva. Porque eu não consigo não pensar naqueles que não estão amparados. Então, Padre, existe uma música da Sebes que chama Balada da Caridade. E ela fala assim, e eu cresci ouvindo essa música de moleque, que diz assim, pra mim a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas ao pobre meu irmão, pra ele a chuva fria vai entrando no barraco e faz lama pelo chão. E ela continua dizendo, como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei? Então esse sentimento não é só seu, não é? A chuva no telhado, e assim, eu ouvia essa música com um moleque, 9, 10, 11 anos, e até hoje eu sei cantá-la, justamente porque eu sei, esse mesmo sentimento eu tenho, viu? O mesmo, Uau. Exato, o mesmo. É bem bonita. É por isso, dá para perceber, não é, que a misericórdia não pode ser uma coisa nossa só, não parte de nós. Sim. Então, é um pouco isto, é sofrer, mas de certa forma também mostrar que a gente não pode ficar parado no sofrimento. Acho que todas estas coisas... É o compácio, né? Oi? O compácio, sofrer junto, mas Exato. caminhar, né? Caminhar, exato. E todas estas coisas se tocam, não é? Então é uma compaixão, mas depois é um caminhar. Porque talvez para muitos acaba sendo, entre aspas, muitas aspas, a desculpa, não é? Para não caminhar. Sim. Não, temos que, às
às vezes carregar ainda aquele sofrimento, mas já caminhar. E a gente procura fazer isto, não é? Porque senão também a gente se afunda. Também a gente há um risco de não conseguir caminhar e nem fazer os outros caminharem, né? Exato. Por fim, a gente tem a 7ª, não é? Que é rogar a Deus por vivos e defuntos. Eu consigo imaginar o quanto chega aí de irmãos saudosos, nos quais você precisa consolar, e nesse tempo de isolamento, de pandemia, gente que perde alguém, mas que está na quarentena dentro da casa e que não vai sair, não é? O quanto esse rogar também vai de encontro às necessidades, aquilo que é vivido aí no dia a dia do Arsenal, né? Sim. Olha, eu quero dizer só um parênteses, não é? Porque senão parece que tudo isso é para baixo. A gente se diverte muito no Arsenal. Se o Senhor te chama para fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, escute, porque a sua vida se torna divertidíssima. Então, a gente tem uma vida que, é claro, tá cheia destes fardos, não é? São muitos, mas é uma vida que também te tira... Todo dia é uma novidade. Exato, é super emocionante isso, Mas a gente... Eu só vi sinal de esperança. Oi? Eu só vi sinal de esperança, não vi nada de tristeza. Okay. Quando eu falo que no Arsenal só tem herói, eu não tô mentindo também. Não tem nenhum herói. Os heróis são assim, eles não assumem. Eu acho que é interessante como esta parte da oração que é muito importante. Se tem uma coisa que o nosso fundador sempre nos repete, não é? A gente coloca para ele problemas práticos, como é que resolvemos este problema? Ele parece que não escuta e fala, vocês têm que rezar mais. E a gente fala, puxa vida, mas quando é que vão falar do problema? Não, ele está falando do problema. Sim. Então, tem que rezar, porque, de novo, sozinhos a gente não dá conta. E eu acho que uma das coisas que aconteceram durante a pandemia, a gente sentiu um pouco que eles também sentiram que o Arsenal acabou se tornando um pouco um sinal de como é possível fazer esta travessia. Então, hoje de manhã eu rezei o terço, não é? Com um grupo de acolhidos, e a gente tinha parado porque os senhores da paróquia que vinham aqui e fundaram o Terço dos Homens aqui dentro pararam, porque justamente ficaram nas casas deles e não vieram mais aqui. E um rapaz, se chama Eduardo, falou, não, mas nós temos que rezar o terço, porque ele vem de uma experiência, de uma comunidade onde isso era fundante. Enfim, ele bateu, e acabou surgindo o grupo do Terço dos Homens só dos acolhidos. Que bacana. Maravilhoso, porque a gente coloca para eles os nomes das pessoas que de fora nos pedem oração. Rapaz. Então, eles estão rezando para as pessoas do bairro, da comunidade. E, de novo, uma maneira de se sentir úteis também. Então, entrar a fazer parte desta corrente que eles também estão alimentando. Então, eles não são apenas sujeitos de... Não, eles são atores também. Somos juntos, né? Sim. Porque acabaram fazendo o padre rezar mais também desta forma, não é? Vamos falar a verdade. Mas é uma oração... Olha aí, ó. O ensinar aí, ó. Sim, mas é isto. Eu tenho que admitir que neste caso, foi exatamente uma iniciativa que partiu de alguns e acabou sendo uma possibilidade, não é? Então, é um rezar que sustenta mesmo, que alimenta. Eu vejo muito isso, para terminar um pouco mais, de como corporal, espiritual, às vezes a gente também como igreja separa, não é? Enquanto se você começa a fazer... faz um pouco profundo, não é? Você percebe que ou você reza ou você acaba fazendo uma coisa que não dura muito porque é somente sua. Vira ONG. Mas eu não tenho nada contra os ONGs, né? Não, também não, mas a gente faz por uma outra motivação, né? Sim, acaba entrando a eternidade. Mas ninguém garante também que não tem espiritualidade nas ONGs. Tem. É claro. Eu falo que tem muita ONG aí, chefe de ONG, trabalhador de ONG, que vai passar na frente na fila do céu. E as que perduram geralmente é porque alcançaram algum sentido espiritual. Sim, sem dúvidas.
Aqui eu vou até fazer essa correlação. O texto é do Alexandre, viu, Padre Simone? Mas eu vou fazer justamente essa correlação porque o Alexandre fez algo tão bonito e eu acho que isso poderia um pouco encaminhar mesmo para os finalmente, não é? Porque ele faz uma relação das obras de misericórdia espirituais e relaciona com as corporais. Por exemplo, dar bons conselhos, que é uma obra espiritual. E aí ele diz, né, o Alexandre, o Alexandre poderia ler isso, mas eu vou interpretar, né? Porque Vai sobre citar o Ó, Pedro, faz assim, ó. Começa de novo, vai direto e bota uma musiquinha de fundo pra ficar espiritual. Então parou, deixa eu ligar a música agora. Vou colocar a música Tudo por Causa de um Grande Amor da irmã Miriam, que é bonita demais. Pra mim é a obra-prima da irmã Miriam. E aqui eu vou colocar obras de misericórdia espirituais desdobram as corporais. Primeira, dar bons conselhos é alimentar quem tem fome de boas referências. Segunda, ensinar os ignorantes é saciar quem tem sede de conhecimento. Terceira, corrigir os que erram é vestir quem está com seus enganos expostos. Quarta, consolar os tristes é fazer do ombro pousada para quem precisa. Quinta, perdoar as injúrias é curar as feridas das mágoas. Sexto, sofrer com paciência as fraquezas do próximo é não abandonar quem está preso em suas obsessões. E sétimo, rogar a Deus por vivos e defuntos é cuidar dos mortos e de quem deixou a esperança morrer. Bonito, né? Nossa, gente, meu Deus do céu, viu? Que coisa linda. Parabéns, Alexandre. Foi feito em 6 mãos isso, porque o Padre Simone inspirou o tema, eu fui pensar sobre o tema e o Pedro leu aí maravilhosamente bem. Se eu soubesse, eu teria feito uma voz mais impostada, mas fica pra próxima. Mas Pessoal, a sua voz de radialista sempre... puxei da minha mãe, que eu vejo que meu pai não tem essa voz. Pessoal, é o seguinte, a gente vai ficando por aqui. Padre Simone, como faz para ajudar o Arsenal? Onde é o melhor lugar para entrar e saber todas as informações caso você queira ajudar essa obra de Deus? Considerando que o nosso site está bem desarrumado, eu aconselho entrar pelo Instagram, o perfil do Arsenal da Esperança, ou pelo Facebook, a página do Arsenal da Esperança. E lá a gente sempre procura atualizar, inclusive a questão das campanhas que estamos fazendo. É um caminho para fazer o contato. Hoje em dia muita gente se comunica assim. Ou se não, é o telefone, né? Simplesmente. Posso falar o telefone? Pode. Pode. Que é 2292-0977. E agora eu diria também vir aqui nos visitar, mas por enquanto ainda é bom uma certa prudência, então vamos aguardar mais um pouco. Mas pela mídia social dá para ter bastante informações sobre a casa e também sobre como ajudar. E vem novidade, né? O Padre Simone estava falando, não posso falar ainda o que é, mas quando vier vai ser, a gente vai divulgar aqui, pode contar com a gente, viu, Padre? Aí. Ok, desde já agradeço, então, agradeço. É isso, Alexandre, mais alguma coisa? Eu tenho que partilhar aqui 2 sínteses, muito rapidamente, desse programa que, não sei vocês, mas me edificou muito. Eu aprendi que a CERMIG fica muito tempo de joelho sim, viu, Simone? Porque vocês ficam lavando os pés dos irmãos. E eu descobri que numa casa lá no JB do pequeno Pedro Luiz tinha um paiol de esperança que botava músicas espirituais pra tocar. Pois é. Pois é. Balada da Caridade, toquei muito. E pra terminar, você que talvez aí já está com saudades de Big Brother, eu vou dizer que tem ali perto do metrô Bresser, em São Paulo, a casa do Il Grande Fratello, que tem animação, tem gente lá que nesse momento tá confinada, que não vai ganhar 1 milhão, mas tá ganhando amor, tá ganhando
cuidado, tá ganhando carinho. Então, vale a pena você dar uma espiadinha nessa casa também. Valeu, Aê, olha, depois dessa... Perfeito. Eu não tenho mais o que dizer. Então, não sei se vai ser um sucesso que nem o Big Brother, mas eu acho que a longo prazo sim. E o melhor, não tem paredão. Exato. Aê, todo mundo é acolhido. Fratelli tutti, Fratelli tutti. A gente fica por aqui então. Obrigado, Padre Simone. Sigam aí nas redes sociais o Arsenal da Esperança. Eu fico por aqui. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Por causa de grande